dia, gente boa! Estamos de volta no nosso devocional. Feliz quinta-feira para você aí. Espero que você esteja bem nessa semana e que fique melhor depois do nosso devocional juntos aqui. Quero retornar hoje já pedindo desculpas para vocês aí. Tivemos alguns furos na terça-feira e na quarta-feira do devocional. Furos por culpa minha, tá, gente? Com todas as demandas da conferência, eu acabei não conseguindo pré-gravar alguns episódios e aí, pós-conferência, até anteontem eu também estava envolvido ainda com coisas pós-conferência e outras demandas e acabei me esquecendo em alguns dias de gravar aquilo que precisava. Então foi essa mudança de rotina, né? Eu trabalho muito dentro de uma rotina, me organizo dentro de uma rotina e a rotina foi totalmente virada de cabeça para baixo com a conferência, por um bom motivo, né? Ficamos felizes com tudo que Deus fez na conferência, mas foi por causa disso que então fugiu da minha rotina, fugiu do meu planejamento. Para ajudar, peguei uma gripe em cima disso tudo, né? E aí tô me recuperando aqui, tô melhorando, mas foi por isso que a gente se ausentou por causa dessa mudança de rotina aí. Mas estamos de volta e estamos chegando próximos do final do capítulo 17. Eu quero olhar contigo hoje um versículo, amanhã vamos olhar mais um. E aí a gente já vai partir para o capítulo 17. E hoje nós vamos olhar um que nós não falamos sobre esse tema até agora, neste ano de aprendizado com a sabedoria bíblica, mas que vai fazer bastante sentido. Quero descascar contigo, quero olhar contigo alguns detalhes, quero reforçar esse princípio, que inclusive não é muito apoiado na nossa cultura de hoje, no mundo em que a gente vive, a gente acaba admirando quase que o contrário daquilo que a Bíblia diz aqui. E nós vamos olhar isso juntos no versículo 31 de Provérbios, capítulo 16. Se você puder, abra sua Bíblia lá comigo, vamos olhar juntos. Vamos aprender com a sabedoria bíblica mais uma vez. Provérbios 16, versículo 31 diz assim: O cabelo grisalho, e aí pulando para cá, porque acabou minha página ali. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e é obtido mediante uma vida justa. Olha que interessante aqui esse princípio bíblico. Nós vamos começar de uma forma bem rasa e vamos aprofundando, tá? Aí a pessoa pode dizer, mas então a Bíblia está falando que toda pessoa que tem cabelo grisalho é justo. Não, 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 não. Lembra que são princípios bíblicos, que não são regras absolutas, ok? Tem gente de cabelo grisalho que não viveu uma vida justa? Tem, com certeza tem, né? Mas o princípio aqui nós vamos entender principalmente dentro do contexto da época em que isso foi escrito. O princípio aqui é que o cabelo grisalho geralmente está associado com alguém que viveu uma vida justa. De certa forma, eu não vou ter o privilégio, né, de usar essa coroa por não ter essa opção, né? Mas, em geral, o que o princípio bíblico está dizendo aqui para nós é o seguinte, que se você chegou a ter cabelos grisalhos, se você chegou à fase da vida, à época da vida de ter cabelos grisalhos, é porque você acertou algumas coisas na vida. Você conseguiu viver a sua vida ao longo de muitos anos de uma forma que, número um, preservou sua vida. Você ainda está vivo, então parabéns, né, por isso. E no contexto geral, geralmente está associado a alguém que teve sucesso em manter-se vivo, provavelmente se casou, provavelmente teve filhos, provavelmente constituiu uma família, provavelmente não foi alvo, né, dos seus inimigos, né? E uma pessoa que conseguiu viver uma vida onde as pessoas querem que essa pessoa ainda esteja por aqui, esteja viva ainda. Normalmente a pessoa que alcança cabelos grisalhos é porque cuidou da sua saúde, cuidou das suas amizades, era uma pessoa benquista, né? Uma pessoa, a gente poderia aqui conectar com algumas frases que a gente pega em alguns filmes. Por exemplo, você sabe que
né? Nos filmes, e até no texto bíblico isso é relatado, né? As pessoas falavam, né? Longa vida ao rei, né? Que o rei vive eternamente, diz isso em alguns textos bíblicos. Ou seja, as pessoas olham para o rei, um bom rei, dizendo: Nossa, eu espero que você viva por muitos anos, porque você é uma pessoa boa, que fez diferença, que somou, e o meu desejo é que você, rei, que você, rainha, viva por muitos anos. O desejo de que alguém viva por muitos anos reflete o fato de que, muito provavelmente, essa pessoa se orientou bem durante a sua vida, de tal forma que as pessoas que estão ao seu redor desejam que vivam por muito tempo. Então, tudo isso reflete, né, uma sabedoria de vida que leva aos cabelos grisalhos. Por isso diz, o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor. Imagina, né, como se eu estivesse usando, né, é uma coroa mesmo, né, é uma coisa muito visível por estar próxima do rosto da pessoa, uma coroa de esplendor, que denota que a pessoa teve uma sabedoria na vida, geralmente falando, que a trouxe a esse ponto de ter cabelos grisalhos. Eu quero trazer aqui para você uma informação que talvez te surpreenda, mas que também conecta, ajuda a gente a compreender por que o texto está falando de cabelos grisalhos do jeito que está falando. Olha só, você sabia que em 1925, ou seja, há 100 anos atrás, ok? Você sabia que há 100 anos atrás, no Brasil, onde nós estamos aqui, a expectativa de vida, ok? A expectativa de vida no Brasil era de 34,5 anos, ok? Há 100 anos atrás, a expectativa de vida média no Brasil era de 34 anos de idade. Isso é uma média entre todos os que nasceram, quantos anos viveram, você divide, né, quantia de nascimentos, e você divide. Claro que a mortalidade infantil era alta na época, sim. Mas a expectativa de vida média no Brasil há 100 anos atrás, gente, 100 anos atrás, historicamente falando, é ontem. Era de 34 anos. A maioria das pessoas não tem cabelo grisalho aos 34 anos, salvo raras exceções, ok? Então, ou seja, chegar a cabelos grisalhos há 100 anos, estou falando 100 anos atrás no Brasil, não estou falando de 2.000, quase 3.000 anos atrás na Palestina, que é onde nós estamos lendo esse texto aqui. Quase 3.000 anos atrás na Palestina, ok? Estou falando de 100 anos atrás no Brasil. 100 anos atrás no Brasil, o cara que tinha cabelos grisalhos é porque o cara acertou alguma coisa na vida. Ele cuidou bem da saúde dele, ele conseguiu não morrer quando era criança, nas batalhas aí da vida conseguiu não morrer no maquinário trabalhando, né? Serviço pesado aí. O cara chegar em cabelos grisalhos era raridade. Raridade. E o que o texto bíblico está falando, cara, é uma coroa de esplendor. Cara, parabéns, hein? Você chegou aos 60 anos, aos 70 anos, quando a expectativa de vida era 34, você dobrou isso com 70 anos, você dobrou. Parabéns, ó. Alguma coisa bem você soube fazer, porque não é brincadeira você chegar a esse ponto. E o que o texto bíblico diz é que isso geralmente estava, ó, conectado a se obter essa coroa de esplendor mediante uma vida justa. Normalmente é um cara que é um cara bem quisto, é um cara bem amado, é um cara que fez a coisa certa, um cara que não foi odiado pelos seus inimigos, que poderiam, né, matá-lo. É um cara que soube talvez negociar com reinos e reinados ao redor. É uma pessoa benquista que preservou então a sua vida. Por que isso é importante, gente, a gente refletir sobre isso, tá? Antes de eu falar sobre por que é importante a gente refletir, deixa eu só abrir um detalhe aqui. Em algumas traduções, eu fui procurar no hebraico, não encontrei uma, 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 uma versão contundente para poder dizer que é o que não é, tá? Mas em algumas versões, o que está traduzido aqui é o seguinte: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, é,
se for obtido mediante vida justa, ok? Em algumas traduções cabelo grisalho é uma coroa de esplendor se obtido mediante vida justa, porque tem gente que vive uma vida longa, mas através de injustiça, tá? Aqui está traduzido que é uma coroa de esplendor e se obtém mediante vida justa. Como, cara, você chegar a cabelos grisalhos geralmente é resultado de uma vida justa. Eu não achei no hebraico uma, uma, uma forma contundente de dizer que a tradução é desse jeito ou é daquele jeito, tá? Mas com certeza é possível você chegar a cabelos grisalhos com uma vida injusta, principalmente hoje, com a expectativa de vida muito maior. E isso não é coroa de esplendor. Você chegar, né, viver uma vida injusta a vida toda e chegar aos cabelos grisalhos não é coroa de esplendor, tá? Mas aqui o princípio bíblico é que geralmente isso tem a ver com coroa de esplendor. Por que isso é importante a gente compreender, gente? Uma das coisas que eu queria ressaltar aqui para nós hoje. A nossa cultura, ela valoriza a juventude, ok? Não que outras culturas não valorizassem, mas no contexto da sabedoria bíblica, é muito mais valorizado o homem ou a mulher de cabelos grisalhos, que já viveu, sabe da vida, do que o jovem. E hoje a maioria dos heróis na nossa cultura pós-moderna são os jovens, né? Que não sabem nem amarrar o cadarço ainda exatamente, né? Ainda estão aprendendo muita coisa sobre a vida, mas são louvados e seguidos pela sua juventude. Talvez porque relacionado à beleza, talvez relacionado à força que a juventude tem, né? Mas se você for olhar, por exemplo, vou citar um exemplo que já meio que passou, né? Você vai olhar lá as meninas antigamente que eram apaixonadas e tinham posters na parede do Justin Bieber, vamos pôr lá, né? Um cara bonitão, boa pinta, jovem, cantor e tal, famosinho, rico e por isso seguido por muitas pessoas. Mas não é um exemplo de alguém que sabe como viver a vida com sabedoria. Um tempo atrás ele teve um encontro com Jesus, não sei como é que está hoje, né? Glória a Deus por isso, que Deus abençoe ele, que ele, né, prospere e encontre sabedoria cada vez mais. Mas não é um exemplo de gente para ser seguida. E a nossa cultura, ela tem a tendência de seguir a beleza e a juventude, né? Beleza, juventude e riqueza, mas não nem sempre a sabedoria de alguém que viveu muito tempo e sabe como viver. Já na cultura, gente, bíblica, antiga, e ainda hoje, tá? Em algumas culturas, cara, você vai, por exemplo, para o Oriente, né? Você vai para o Japão, você vai para a China, os velhos são muito respeitados pela sua sabedoria, até no contexto bíblico, tá? Tem alguns textos bíblicos que relatam isso. Eu vou só citar aqui alguns textos bíblicos que relatam isso. Se você for para Gênesis 15:15, por exemplo, né? Fala sobre Abraão, você vai ser sepultado com uma boa idade, você vai morrer velhinho. Isso era um sinal de bênção. Morrer velhinho era um sinal de bênção, né? Nossa, você vai viver uma boa vida, uma plena vida e vai viver velhinho, inclusive, né? E Gênesis 25:8 fala sobre isso, que Abraão morreu um homem cheio de anos, com a vida plena. Em Levítico, capítulo 19, versículo 32, tá? Levítico 19, 32, diz, inclusive uma instrução bíblica, que quando um senhor de idade entrar num ambiente, os outros devem ficar em pé. Quando entrar um senhor de idade, você fica em pé, em honra e respeito ao senhor de idade, assim como a gente fica em pé quando a noiva entra num casamento, né? Respeito de honra, uma questão de respeito e de honra pela noiva, né? Uma pessoa importante que entrou. Da mesma forma, quando um velhinho entrava, era para ficar em pé na cultura da época, né? Em respeito e honra a essa pessoa de cabelos grisalhos. Então, a nossa cultura hoje, ela valoriza a juventude, a beleza, né? E a riqueza. Mas a cultura antiga valorizava, eu acho que tem um aprendizado aqui para nós, valorizar o cabelo grisalho, né? De alguém que já viveu, que entende algumas coisas da vida que a gente não entende ainda, que evidentemente se posicionou de forma sábia na vida para poder chegar então aos cabelos grisalhos. Posso te falar, gente? Se você não tem pessoas mais velhas
que você tem como referência, você precisa ter. Procure uma pessoa que está à tua frente, já viveu um pouco mais de tempo, né? Se rodeie de gente que já tem mais experiência de vida. Não sei se você parou para pensar nisso, tá? Mas olha só, os pastores da nossa igreja, né? Nós temos hoje pastor Alisson, que é mais novo do que eu. Aí nós temos pastor Ronald, que é um pouquinho mais velho do que eu, tá? Dá uma esfregadinha no pastor Ronald, é um pouquinho mais velho do que eu. Nós temos pastor Isaías, mais velho do que eu, pastor Spiller, mais velho do que eu, pastor Vargas, mais velho do que eu. Sabe por quê? Em parte porque lá atrás, quando eu comecei na PIB, eu entendi que eu tinha que me rodear de gente boa e gente mais experiente do que eu. Então, dos outros 5 pastores da PIB, além de mim, 4 são mais velhos do que eu. Você tem gente mais velha do que você está olhando para eles, aprendendo com eles, se rodeando de sabedoria para te ajudar a viver uma vida mais sábia. Os cabelos grisalhos é a coroa de esplendor e geralmente se obtém mediante uma vida justa. Ache alguém de cabelos grisalhos, sente com ele, sente com ela, converse, abra sua vida e se rodeie de gente que tem vivido uma vida justa e que vai te ajudar também a você acertar nas suas decisões. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor pelo valor que cada faixa etária tem. Os jovens que nos ensinam sobre força e sobre empolgação e sobre sonhos, como sonhar. Os velhos que nos ensinam sobre sabedoria, sobre justiça e uma vida equilibrada. Ajuda-nos, Deus, a não menosprezar um em detrimento do outro. Mas, Pai, que nós possamos aprender com todas as faixas etárias, valorizar o aprendizado, o ensino que cada um deles pode nos dar. Eu oro, Deus, para que cada um de nós aqui possa ter pessoas mais velhas, para quem nós olhamos, a quem nós admiramos e com quem nós aprendemos. Se conosco no nosso dia hoje, Pai, entregamos o nosso dia para o Senhor. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa. Um grande abraço para vocês, um ótimo dia. Nos vemos amanhã para a continuação. Até lá, tchau, tchau.